Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar mais um fundamento da fé e é extraordinário esse fundamento. Nós vamos falar acerca da imposição de mãos. Que Deus abençoe sua vida, abra o seu coração, pega o papel e caneta, faça as suas anotações e aprenda conosco acerca da imposição de mãos, uma doutrina fundamental da fé cristã. Entre os fundamentos da fé cristã, o livro de Hebreus fala de alguns pilares dessa mesma fé e nos apresenta algumas coisas básicas acerca da fé, os fundamentos que nós temos que ter bem firmes, consolidados, fundamentados no nosso coração. Dentre eles está a imposição de mãos. Hebreus capítulo 6 fala justamente sobre isso. Hebreus 6, olha o que a Bíblia diz. Portanto, deixando os ensinamentos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade. Você quer avançar para a maturidade? Então aprenda aí. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, a fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, que é o que nós vamos tratar hoje, da ressurreição dos mortos, quinto assunto, e o sexto do juízo eterno. Então esses são os pilares da fé cristã. Todos nós que somos cristãos, que vivemos segundo a palavra, que cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que é o fundamento, a pedra angular. Sobre Jesus existem pilares da nossa fé, existem fundamentos extraordinários e dentre eles está o fundamento, a doutrina da imposição de mãos. Você vai ver como é importante isso. Como o batismo nas águas, a imposição de mãos é um sinal visível de uma ação que tem um lugar no mundo espiritual. Foi grandemente utilizado por Jesus Cristo em seu ministério, Nós vemos vários episódios, Jesus impondo a mão sobre eles, foram curados, foram libertos, foram transformados, Ao tocar Jesus, de Jesus fluía poder, E tanto no seu ministério quanto no ministério da igreja hoje, esse princípio é muito eficaz. Então, inicialmente vamos ver isso, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é que a imposição de mãos também pode ser vista no Antigo Testamento. Foi usada para conferir bênção, Lá em Gênesis 48, 14 a 16, quando Jacó abençoou seus filhos, quando ele estava para morrer, ele ora abençoando, impondo as mãos sobre os seus filhos. Então, a imposição de mãos no Antigo Testamento é usada para conferir uma bênção sobre as suas gerações, sobre o seu legado, sobre os seus filhos. Segunda verdade sobre a imposição de mãos no Antigo Testamento é que ela é usada também para transmitir a culpa do pecado, Na ritualística ali que existia no Antigo Testamento, quando se confessava um pecado, se colocava a mão sobre aquele cordeirinho, aquele pombo, aquele animalzinho que era oferecido diante de Deus, e a culpa do pecador era transferida para aquele animal que era imolado como um símbolo do Cordeiro de Deus futuramente que viria. Claro que na época eles não sabiam, era apenas um ato simbólico, ritualístico, que Deus havia mandado, mas que tipificava, que simbolizava o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, na vinda de Jesus sobre a terra. Então, era usado também a imposição de mãos no Antigo Testamento para transmitir a culpa do pecado. Também era usado como separação especial de alguém para um serviço ou para a liderança. Nós vemos isso, quando Moisés impôs as mãos e Deus pegou uma parte do espírito de Moisés e colocou aquela graça, aquela glória mosaica, que estava sobre Moisés, uma porção do espírito de Moisés sobre Josué, que foi o seu sucessor e um grande líder do povo de Israel. Então é usado para a separação especial de alguém para um serviço ou para a liderança, e também como confirmação de testemunho contra um criminoso. Também a imposição de mãos, era a confirmação de um testemunho contra alguém que era criminoso. Nós vemos isso claramente em Levíticos 24, 14. Você pode ler aí, você vai ver isso que nós estamos falando. E Deuteronômio 17, 7 fala dessa confirmação de testemunho contra um criminoso. Segundo destaque que nós gostaríamos de dar é que a imposição de mãos também é perceptível, visível, clara e contundente no Novo Testamento.
ela foi usada por Jesus, como eu já falei, em todo o seu ministério de cura, de libertação, né? Ali quando ele curava os enfermos, ele colocava a mão sobre eles e dizia: os teus pecados estão perdoados, vá e não peque mais, seja livre desta tua doença. Sempre, geralmente, né? Sempre não, mas geralmente impondo as mãos sobre os enfermos. Quando ele estava libertando também os cativos do diabo, também fazia isso. Nós vemos isso em Mateus 8, 3 e 15, né? Mateus capítulo 8, versículo 3 e 15. Nós vemos isso em Marcos 1, 41. Nós vemos isso em Lucas 4, 40. 5, 13, capítulo 5, versículo 13 de Lucas. Em Lucas 22, 51 e em outras partes aí dos evangelhos nós também vemos isso. Nós vemos também que no Novo Testamento foi usado pelos discípulos de Jesus neste mesmo ministério. Nós vemos isso claramente em Atos 5, 12, vemos na conversão de Paulo, né, em Atos 9, 17, quando ali aquele homem de Deus foi usado para impor as mãos sobre Paulo, e Paulo foi cheio do Espírito Santo e as escamas caíram, né, e nós vimos esse grande episódio em Atos 9, 17, nós vemos também em Atos 14, capítulo 3, Marcos 16, 18, nós vemos claramente que os discípulos seguiram os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, e o ministério de Jesus foi propagado dessa mesma maneira através dos seus apóstolos. Nós também vemos, terceiro ponto, que foi usado por Paulo, no ministério paulino, né, através do ministério de Paulo. Paulo também colocava suas mãos sobre as pessoas na hora de ministrar sobre as vidas. E também era usado, geralmente, em conexão com o recebimento do Espírito Santo. Né? Vários episódios dos apóstolos, né? Pedro, Paulo e os demais os primeiros irmãos da igreja primitiva faziam isso constantemente, colocavam as mãos sobre as pessoas para que elas fossem batizadas com o Espírito Santo. Nós vemos claramente isso em Atos 8, 17, em Atos 9, 17, aqui o episódio com o próprio Paulo, em Atos 19, 6 também, os irmãos em Éfeso, quando foram cheios do Espírito Santo e da graça de Deus através do ministério de Paulo. Usado também em conexão com a comunicação dos dons espirituais, né? Nós vemos isso claramente quando Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 4, 14 e 2 Timóteo 1, 6, quando Paulo fala para Timóteo: desperta o dom que há em ti, que por imposição de mãos você recebeu. Então aqui está falando dessa conexão, dessa imposição de mãos para a comunicação de dons espirituais. É possível Deus derramar dons espirituais através da imposição de mãos de homens consagrados, mulheres ungidas, consagradas, pessoas de Deus, derramando, despertando, ativando dons espirituais na vida de pessoas que buscam, que têm sede, que têm fome para fazerem realmente a obra gloriosa do Senhor Deus. Também era usada como uma comunicação de bênção. De bênçãos espirituais, nós vemos isso claramente em Marcos 10, 16, e era usada também para investir pessoas de um ministério. Em Atos 13, 2 e 3, né, nós vemos isso acontecendo, Deus instituindo novos ministros, novos líderes, né, presbíteros, diáconos, através da imposição de mãos, era usado também para investir em pessoas em seus ministérios. Como é que é a imposição das mãos na igreja hoje? É muito importante, querido, é o terceiro destaque, a imposição de mãos na igreja hoje. É muito importante que mantenhamos esse padrão bíblico, esses exemplos bíblicos, para que tudo que fizermos tenha respaldo na palavra de Deus na igreja hoje. Se a imposição de mãos era uma prática importante na antiguidade, na igreja primitiva, no Antigo Testamento, ela certamente será importante para nós hoje também. Na medida em que a igreja começa a participar inteiramente das ricas heranças deixadas pelos apóstolos, pela tradição cristã, que nos foram dadas por Deus através desses irmãos, dos evangelhos, da palavra de Deus, ela começará a operar no poder de Deus, num novo nível, num nível extraordinário, num nível espiritual glorioso, se continuarmos a exercermos essa doutrina tão importante, que é a doutrina da imposição de mãos. Deus não nos dá ordens impossíveis de fazermos, nem traz para a sua igreja práticas vazias de conteúdo. Pelo contrário, se Deus ensinou, se temos exemplos claros na Bíblia, deve ser feito, é necessário. E lembremos também que Deus
instituiu para a sua igreja as armas da nossa milícia, das nossas guerras. E essas armas de Deus não são carnais, mas são poderosas nele. Seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo dos apóstolos, pode ter certeza que essas armas são poderosas na milícia, na guerra espiritual que nós travamos todos os dias contra principados, potestades, demônios, hostes espirituais da maldade e tudo mais. Que está descrito lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Então Deus está preocupado em que combatamos esse bom combate, sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro destaque importante é que essa imposição de mãos confere bênçãos. A bênção na Bíblia se concebe como uma força concreta pela qual Deus, pessoalmente ou através de alguém, faz descer sobre pessoas, seres vivos, coisas, o bem e a felicidade. A bênção coloca a pessoa sob a influência direta do poder de Deus. E você pode receber esse poder, essa graça de Deus, através da imposição de mãos. Nós precisamos entender que vivemos nessa luta contínua contra os poderes das trevas e precisamos triunfar sobre eles, segundo a graça, o poder, a unção de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. As trevas querem impedir isso, a concretização do propósito eterno de Deus sobre a terra, para as suas criaturas. Os poderes das trevas precisam ser detidos, combatidos, aniquilados, expulsos das vidas e das situações. E a bênção de Deus inibe essas forças do mal. É uma espécie de coalizão de forças espirituais, do bem e do mal, de Deus e dos demônios do diabo. E nós precisamos entender que a bênção inibe essas forças do mal, bem como reveste uma pessoa com a graça preventiva de Deus contra o mal. Ao contrário da maldição, que é uma tentativa de submeter alguém aos poderes e influências demoníacos, a bênção liberta do mal e impede a concretização do mesmo na vida de alguém. A bênção liberta do mal e impede a concretização do mesmo na vida de alguém. Como isso ocorre no mundo espiritual? Através da imposição de mãos. E essa imposição é um sinal abençoado e visível de uma realidade que se expressa, que se realiza na dimensão espiritual, na esfera espiritual. Quando Jesus abençoou os pequeninos, nós vemos isso claramente, essa bênção da parte do Cristo, de Messias, sobre as crianças, em Mateus 19, 13, é lindo, quando Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus, e ali os abençoou. Uma graça de Deus. Quando Jacó abençoou, como eu já falei, José e seus filhos, lá em Gênesis 48, 14, 16, você que é pai, você tem esse direito, você tem essa autoridade espiritual de impor as mãos sobre os teus filhos, profetizar sobre eles, abençoar eles, seu legado, a sua história, as suas gerações podem ser abençoadas através da imposição de mãos, da transferência, da bênção que Deus tem derramado, da graça, do óleo de Deus que está sobre a tua vida e na vida de outras pessoas. Então ambos retiraram de Deus, que é a fonte, e abençoaram e os seus filhos, as suas gerações, quebraram toda a influência do mal que poderia vir sobre eles, ao mesmo tempo que lhes comunicava uma graça realizadora, uma vida abundante, uma vida extraordinária que Deus tem para nós. Embora a Bíblia não dê detalhes sobre isso, sabemos que a imposição de mãos abençoa pessoas. Talvez você já foi abençoado por isso e sabe o valor e o poder espiritual que está por detrás da imposição da mão. Também deve ser observada em circunstâncias especiais na vida da igreja, quando abençoamos, por exemplo, as crianças que nascem e demais situações onde nós oferecemos, invocamos a bênção de Deus e abençoamos as crianças diante do Senhor. Um jovem casal que casa também, o pastor naquela hora abençoa aquela nova família, aquele novo casal formado, que invoca a bênção de Deus para que seja formada ali uma família feliz em Cristo. Nós precisamos abençoar, nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Eu não entendo esses líderes aí que não conhecem a palavra de Deus, que acabam amaldiçoando pessoas que às vezes saem dos seus ministérios, saem das suas igrejas, jogam pragas, apregoam, maldizem as pessoas, ficam falando mal delas. Queridos, nossa boca não foi feita para isso. Nossa boca foi feita para ser um jorrar de bênçãos de Deus na vida das pessoas.
Os membros de uma comunidade cristã, pela imposição de mãos, podem ser abençoados quando lidam também com problemas difíceis a resolver, decisões importantes a serem tomadas. Querido, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Daí a importância de orarmos uns pelos outros. A imposição de mãos não é uma prática vazia, um ato simbólico, não. Nem uma formalidade sem sentido, não. É uma realidade espiritual. E ela estende a outros uma bênção real que é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem nos dado toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Aqueles que a praticam se tornam como uma espécie de mordomos de Deus, despenseiros fiéis da multiforme graça e sabedoria de Deus sobre a vida de pessoas. Nós podemos encontrar isso claramente em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lembremos então que a imposição de mãos é uma representação visível de uma lição espiritual invisível, e por ela as leis espirituais são ativadas. A bênção de Deus é derramada sobre as pessoas, que recebem essa graça de Deus. Delegando autoridade também para a realização de um ministério. Isso é muito importante, a imposição de mãos, quando se delega autoridade para a realização de um ministério. Aqueles que o Espírito Santo chama para um ministério específico, são separados pela igreja local para realizar esse ministério, precisam receber a autoridade necessária para isso. Um princípio básico na vida cristã é que o obreiro que está sob a autoridade receba a autoridade de autoridades espirituais maiores, superiores. Essa autoridade é delegada, é transmitida, é transferida pela imposição de mãos de pessoas com maior autoridade espirituais, submissas a Cristo, conferem a outros irmãos que estão sendo levantados essa autoridade, essa provisão divina contra ações independentes em seu serviço e realmente dependentes de Deus, da graça de Deus. Assim, o manto de autoridade de Cristo cobre esse novo obreiro, essa nova obreira, com a proteção, como uma fonte de autoridade delegada por Deus, transferida através da liderança espiritual das comunidades da fé, das comunidades cristãs. Em Atos 6:6, nós fala de irmãos que foram destacados para o ministério diaconal, entre outras coisas, para cuidar dos pobres da igreja. E ali também receberam imposição de mãos, eram homens honrosos, cheios do Espírito Santo, tementes a Deus. E já naqueles dias iniciais da igreja, vemos apóstolos fazendo isso, impondo as mãos sobre eles como um comissionamento, um chamado, um reconhecimento para a realização de um grande serviço de Deus, que é a ajuda dos irmãos que estavam sofrendo naquela época. Então, alguns destacados membros da igreja também em Antioquia impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, liberando Paulo e Barnabé para o ministério apostólico, missionário ao redor de todo mundo conhecido da época, levantando igrejas, comissionando-os para um trabalho muito especial que iriam fazer por determinação do Espírito Santo. Lembrando que foi o Espírito Santo que escolheu Paulo e Barnabé, nós vemos isso claramente em Atos, capítulo 13, de 1-3, o Espírito Santo sendo separando Paulo e Barnabé e os irmãos, a liderança da igreja em Antioquia, formada pelo próprio Paulo e Barnabé, impondo as mãos e enviando eles nesse grande comissionamento, nesse grande mover apostólico, avivalista extraordinário que nós vemos descrito em Atos 13. Sempre que um serviço especial ou um ministério novo se levanta na igreja, a imposição de mãos traz consigo este duplo aspecto: um reconhecimento do obreiro, do ministério, e um comissionamento para o trabalho de um obreiro sobre a autoridade divina, reconhecida pela igreja local. Muito importante isso, não basta apenas impor as mãos derramando autoridade, precisa haver um reconhecimento da igreja local sobre aquela pessoa que foi separada para determinado ministério. No ministério de cura também vemos isso. O ministério de cura é um dom que deve estar em contínua operação dentro da igreja de Cristo. Tanto Jesus como os apóstolos usaram a imposição de mãos para trazer libertação aos enfermos. Jesus, quando transmitia suas derradeiras ordens aos seus discípulos, disse, entre outras coisas, que se impusessem as mãos sobre os enfermos, invocando o nome do Senhor para que eles fossem curados.
colocassem as mãos, impusessem as mãos sobre os enfermos, para que eles fossem curados. Nós vemos isso claramente em Marcos capítulo 18. A imposição de mãos reivindica isso, a saúde plena, completa para aquele que está sofrendo com a enfermidade. E invocando o nome do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que vem em socorro daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo. E isso acaba destruindo, derrotando, aniquilando as forças do mal e restaurando a saúde plena daqueles que necessitam dessa graça bendita do nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:11, diz-nos que o Espírito Santo é aquele que ergueu Cristo dentre os mortos e é esse quem vivificará os nossos corpos mortais. A cura de enfermidade deve ter essa expressão contínua dentro da igreja de Cristo, é um ministério extraordinário para todos os crentes, não é somente para pastores, obreiros, diáconos, não. Todos nós temos o direito, a autoridade, lembrando sempre que a nossa autoridade espiritual é proporcional à nossa obediência, à nossa sujeição a Deus, resistindo ao diabo, para que o diabo e as forças do mal, as enfermidades e todas as pragas, maldições, fuja de nós. Então, oramos pelos enfermos, impondo as mãos sobre eles, para que sejam curados. Também a imposição de mãos pode ser de grande valia ao trazermos pela fé a cura das enfermidades da alma. Sabe? Também é muito importante. Às vezes as pessoas chegam feridas, machucadas, arrebentadas, quando ministramos com imposição de mãos sobre as pessoas, nas feridas da alma. Essa base bíblica para a nossa cura é completa. Nós vemos isso nitidamente em Mateus 8:17, né? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Isso está descrito também em Isaías 53:4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas, doenças de alma. Mesmo antes de subir à cruz, Jesus falou sobre essa obra, sobre proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Lucas 4:18, nós vemos nitidamente isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, estão sobre aqueles que têm uma aliança com Jesus. Embora estejamos como crentes, salvos do pecado, a nossa alma muitas vezes traz cicatrizes da vida, do passado, como por exemplo, problemas de temperamento, insegurança, ira, medo, complexo, desconfiança, impureza sexual, situações mal resolvidas que nós trazemos, esse background, essa bagagem que precisa de cura na nossa alma. São reações negativas que ainda se manifestam na vida de muitos crentes e que precisam de cura, cujas causas estão ainda no passado, mas que precisam de uma cura no presente. O Senhor quer nos libertar dessas opressões de fatos já passados e retirar as ligaduras que ainda nos prendem ao mal, do qual já fomos lavados, redimidos e curados pelo poder da cruz, do poder de Jesus. O propósito de Cristo é isso, que cada discípulo possa participar da vida abundante, da vida de Jesus e que tenha em si a sua imagem, tornando real em nós o propósito de Deus para a nossa vida. Quando ministramos em nome de Jesus, esta cura da alma se realize. Certamente a imposição de mãos tem um lugar de grande valia na vida de cada cristão que entende, que aceita e que recebe a imposição de mãos abençoadora. Através dela comunicamos a restauração de Deus que vem do Senhor, liberamos a fé de nossos irmãos para que possam se apropriar da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que lhe está potencialmente ali, disponível, que pode ser recebida através da fé. Outra característica interessante da imposição de mãos é com o batismo do Espírito Santo. Jesus é quem batiza no Espírito Santo, mas geralmente isso acontece através da imposição de mãos. E muitos crentes já receberam dele o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos essa descrição clara na Bíblia, né? Tanto nos dias apostólicos como agora, através da imposição de mãos. Alguns recebem diretamente de Deus, sem interferência alguma. Entretanto, sabemos pelo livro de Atos que os apóstolos de Jesus também faziam isso. Colocavam as mãos para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente em Atos 8:17. Atos 8:17, a Bíblia diz: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo de Deus. Vemos também em Atos 19:6, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e então falaram em línguas, como também
profetizar. Então, a imposição de mãos é aqui apenas um apoio, né? É apenas um apoio para auxiliar o irmão a superar, às vezes, alguma barreira espiritual, um sofisma, um engano na mente, alguma situação. A mente humana, né, muito afeita às coisas terríveis, invisíveis, às vezes tem dificuldade de entender as coisas espirituais e compreender tudo que deve ocorrer, né, para que a gente receba essa bênção, essa dádiva, esse dom do Espírito Santo. Os demônios também tentam impedir que as pessoas recebam o batismo e procuram instigar-lhe, né, temor infundado, sem base, e uma resistência indevida a tudo que se aproxime e faça potencializar a vida cristã, a vida de Deus, o reino de Deus na vida dos nossos irmãos. Então, com a imposição de mãos, nós comunicamos aos nossos irmãos essa segurança de que Cristo é o doador da bênção. Cristo é o doador da bênção e que Ele dará naquele momento aquele que busca com fome e sede. É isso que Jesus diz na sua palavra. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo e daqueles que crescem e fossem receber essa graça divina. Nós vemos isso claramente em João capítulo 7, 38 a 39. Então cremos isso. Cremos que o Espírito Santo, em que nós habita, flui de dentro de nós como rios de água viva e nos envolverá e se derramará nesse batismo extraordinário que é o batismo sobre o Espírito Santo. Sobre aquele a quem ministramos com imposição de mãos, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E no Novo Testamento há essa advertência também sobre a imposição de mãos, sobre o ministério de imposição de mãos. Não é uma prática para ser encarada de maneira leviana, né, de qualquer maneira, ou executada repentinamente sem uma direção de Deus, não. A imposição de mãos é mais do que um símbolo exterior, é uma comunicação, é uma identificação com outra pessoa que está querendo essa dádiva, precisando de uma bênção. É algo espiritual comunicado entre uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, sendo que o canal e a fonte, o canal somos nós, mas a fonte é o próprio Deus. Né? Em 2 Timóteo 5,22, Paulo também alerta e nos diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e não se tornes cúmplice com os pecados de outrem, conserva-te puro. Aqui Paulo está falando geralmente de levantar fora do templo, levantar pessoas, impor as mãos de maneira leviana, né? Levantar pessoas sem um critério, sem uma base, sem um cuidado, sem um zelo. Nós temos que tomar cuidado. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, para que não se torne cúmplice com os pecados de outrem, antes conserva-te puro, é o que Paulo fala em 2 Timóteo 5,22. Então a imposição das mãos é uma das verdades básicas que o autor de Hebreus, em capítulo 6, coloca como fundamento da nossa fé, e com essas verdades, então, iniciamos essa jornada, a maturidade plena do verdadeiro cristão. Porém, sem esses tais fundamentos não existe alicerce, não existe, né, fundamento para nós construirmos a nossa vida espiritual e abençoarmos a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus. Então, se nós fizermos aquilo que é certo, segundo a direção de Deus, segundo a orientação da palavra, nós podemos ter a certeza de que Deus nos fortalecerá, nos usará poderosamente, e esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você receba essa graça de Deus, toda a bênção de Deus, toda a unção de Deus sobre a tua vida, que você entenda essa realidade, seja cheio do Espírito Santo e na direção e na guiança do Espírito Santo. Coloque a mão sobre pessoas e seja um instrumento, um canal de Deus, para o mover de Deus, para o fluir de Deus na bênção e na vida de outras pessoas. Amém? Só sobre levantar pessoas para o encargo e o ministério, isso cabe somente a pastores, a líderes consagrados, a presbíteros que foram separados por Deus para essa tal tarefa, tá bom? Então não queira levantar pastores, profetas, líderes dentro da igreja. Você não foi chamado a isso, é somente os líderes que foram separados para o ministério, consagrados e reconhecidos pela igreja local. Mas as demais práticas, imposição sobre enfermos, comunicação de bênção, cura sobre feridas de alma, né? Ministração na vida das pessoas, derramando a graça e a bênção de Deus, essa todo crente é chamado a fazer em nome de Jesus. Um beijo do pastor Giovanni, compartilhe esse vídeo,
entre lá no nosso canal PR Giovanni, curta lá, compartilhe, seja um dos nossos seguidores, e também o nosso Meditando em Deus nosso facebook.com/Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Um abraço, galera. Tchau.